Bom, pessoal, eu optei por falar de economia mundial pela motivação de que dois grandes eventos, choques exógenos, afetaram significativamente o desempenho da economia mundial, para não dizer a vida de todo mundo nesse planeta, que foi a pandemia e a guerra no leste europeu. E eu quero colocar esses eventos dentro de um contexto mais amplo, que é a estrutura da economia mundial, né? Como é que a gente coloca esses novos eventos, que resultados que já deu, que previsão que a gente tem, e identificar as características mais importantes da economia do pós-guerra. Antes de começar formalmente, eu vou fazer uma pitadinha de história para colocar no devido contexto o período que eu escolhi. Eu escolhi o período pós-Segunda Guerra Mundial, 45-2022. Tá? Por que começar em 45? Porque em 45 estava terminando um período muito turbulento da economia mundial. O mundo, desde a antiguidade, ele tem um problema de sucessão, vamos chamar assim, onde uma potência dominante começa a ser desafiada por um novo poder emergente, uma nova potência, uma coisa assim. Então, se você for desde de etruscos, gregos, romanos, vai ter um período muito turbulento, onde um desafiante ele vai passar na frente de um outro. O período anterior a 45 foi um período desse tipo. Com o capitalismo, o grande vencedor tinha sido a Inglaterra, né? Então, a grande potência hegemônica a partir do século XVIII, XIX, inequivocamente é a Inglaterra, né? A famosa Pax Britânica, né? Quando chega no século XX, a Inglaterra começa a ser questionada pela Alemanha, que era uma potência emergente, e crescendo muito rapidamente, com poder militar, e isso dá duas guerras mundiais, tá certo? A disputa de quem vai ser o vencedor vai ser o seguinte: os dois vão perder, vão se destruir, e aí se consolida a Pax Americana, entra os Estados Unidos. E a gente agora, isso é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que a história se repete. E agora a China está questionando os Estados Unidos. É um questionamento diferente, não é tão militar, mas é muito tecnológico, é uma briga na fronteira de tecnologia, mas, de novo, a gente está verificando que quando surge uma economia, uma política, um país politicamente forte, a ponto de questionar a dominância do outro, a gente pode ter um período bastante turbulento que pode afetar o desempenho da economia. Isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: é frequentíssimo a política dominar a economia. Dito isso, isso é um introito, é o chamamento para uma coisa que faz parte aí da história, da literatura, da economia, né? E eu vou começar agora formalmente a apresentação, né? E, portanto, em 1945 estava terminando um período muito beligerante do mundo, né? E saía como grande vencedor os Estados Unidos, que a guerra foi na Europa, os Estados Unidos participou, mas mandando equipamentos militares, tal, e com isso se fortaleceu mais ainda, desenvolveu o seu mercado interno, a indústria bélica, e depois de brigar muito, os políticos eles têm uma racionalidade política, não têm a racionalidade econômica. A racionalidade econômica diz o seguinte: é melhor uma cooperação limitada do que uma boa briga, porque na boa briga, usando a teoria dos jogos, todo mundo perde, é um jogo de soma negativa.
Tá? Agora, se você fizer um processo de cooperação, é um jogo de soma positiva. Se eu abro o meu mercado para aquilo que eu não consigo fazer e um outro me abre o mercado para aquilo que eu consigo fazer, eu ganho porque eu economizo. Esse é o grande problema da economia, o problema da escassez. Eu economizo recursos escassos, né, em setores que eu não tenho eficiência nenhuma, me concentro em setores onde meu custo de oportunidade é mais baixo, exporto mais e importo aquilo que eu não sei fazer. Então, isso é óbvio para nós, economistas, né? Isso vem desde o Adam Smith, mas o grande mentor é, inequivocavelmente, Ricardo, né? Com lei de vantagem comparativa. Né? Portanto, a primeira coisa que a gente vai ver na economia vai ser uma abertura comercial. Então, a gente está começando, depois de bater com a cabeça na parede e brigar muito, né, que um mau acordo é melhor que uma boa briga. A economia mundial, que surge a partir de 45, é uma economia dinâmica. O crescimento médio é 3,7%, que é um crescimento extremamente vistoso. Antes da Revolução Industrial, a economia mundial era parada, literalmente parada. Você crescia 5% por século. Hoje, a economia mundial cresce 3,7%. Ela cresce bem e tem uma característica, ela está cheia de ciclos. 2, existem choques adversos, e essa foi o grande chamariz que eu tive para apresentar esse tópico, que vira e mexe tem um choque adverso. Boa parte deles não é econômico. Tem também econômico, como, por exemplo, a crise de 2008, ela veio de dentro do sistema, mas tem choques adversos que são exógenos. O bichinho, por exemplo, não veio de dentro da economia, a pandemia, tá certo? Ela veio de fora. O Putin é um evento externo à economia, tá certo? No sentido que o sistema funcionando deu um tilt. Essa economia, ela, durante um bom tempo, ela procurou uma integração maior, então é uma economia muito mais integrada por 4 pilares, eu vou chamar a atenção disso. Veio o comercial, mas além do comercial, que eu comentei agora há pouquinho, teve uma abertura financeira que foi a maior de todas, as multinacionais se espalharam pelo mundo, é a produtiva. Então, esse daqui é a produtiva, e países vizinhos em 3 regiões do mundo aproximaram seus mercados. Aqui o grande efeito é geografia. A partir de 73, com integração financeira, não dá para manter mais câmbio fixo, o padrão dominante no mundo é câmbio flutuante, maior ajuste fiscal, porque o capital agora fica muito mais móvel, né? E se instituiu a política de metas de inflação. E esse é o famoso tripé da política macroeconômica, que vigora há 45 anos no mundo, e ele dá alguns resultados bem nítidos para a economia mundial. Eu posso antecipar, esse novo modelo de política macroeconômica, ele consegue fazer muito bem uma única coisa: controlar a inflação. Não dá para controlar o nível de atividade, existem importantes equilíbrios macroeconômicos no planeta, fiscais e de balanço de pagamentos, tá? E essa política, ela é incapaz de evitar bolhas especulativas, tá? Então, vira e mexe, a economia mundial, ou ela tem a famosa exuberância irracional do Robert Shiller, em que o preço das ações e o preço dos imóveis dispara e de uma hora para outra desmorona. Vamos ver como é que a economia se comporta, e daí eu coloco os 2 últimos eventos desfavoráveis, que são a pandemia e a guerra no leste europeu. Isso mudou claramente o mix de resultados, e nós voltamos para um resultado muito parecido ao dos anos 70, já está todo mundo falando em estagflação, uma inflação relativamente alta,
e com política monetária extremamente restritiva, nós estamos claramente repetindo aquilo que o Volcker inaugurou em 1979, subindo a taxa de juros. O resto do mundo seguiu o Volcker, não quis comprar a inflação dos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos aumenta a taxa de juros para 20% ao ano, óbvio que o dinheiro que está na Europa, em todas as Américas, na Ásia, vai querer migrar para os Estados Unidos, porque o país mais importante do mundo está oferecendo um retorno muito grande para aplicações financeiras. Se o resto do mundo aceitar isso, o dólar fica uma moeda muito forte, as outras moedas se depreciam e os outros países compram, vamos chamar, entre aspas, compram a inflação dos Estados Unidos pelo câmbio. O que está acontecendo agora? A mesma coisa, está todo mundo subindo o juro, ninguém está querendo comprar a inflação do outro, isso significa uma desaceleração econômica a nível mundial. E só para dar uma pontinha aqui no caso brasileiro, quem ganhar a eleição aí no Brasil, ele vai pegar um período muito ruim, com mais inflação e menos crescimento no mundo, e obviamente isso é muito ruim para um país que depende de exportações de commodities bastante, né? Bom, então esse é o nosso roteiro de voo. A gente vai seguir agora pela parte comercial, depois eu falo na financeira, depois eu falo na produtiva, falo em acordos regionais, e eu pretendo maximizar o tempo disponível para discussão, né? Dar mais tempo também para o nosso convidado, que vai avaliar a apresentação, fazer novos comentários, por conta do Danilo, mas vamos lá. Se a gente olha 45-2022, a primeira coisa que ressalta muito claramente para o analista é que o mercado está mais aberto. Então, redução do protecionismo e abertura de mercado, isso não veio, vamos dizer, de uma forma desordenada, mas veio de uma forma, boa parte, organizada. Então, logo que termina a Segunda Guerra, caleijados de tanto bater nos outros e levar pancada, disse, olha, vamos, em vez de brigar, vamos tentar cooperar. Tá? Então, você cria o GATT em 47, com 23 países, aqui a grande dominância é dos Estados Unidos. O GATT foi avançando, foi tendo novos sócios. Em 95 virou a Organização Mundial do Comércio. Hoje, nesse ano, 164 países fazem parte do acordo, que atinge 98% do comércio mundial, portanto, a integridade, praticamente. As grandes desavenças são desavenças ligadas à liderança. Então, hoje, a organização ela não está funcionando direito por causa da briga Estados Unidos e China, particularmente foi plantada na época do Trump, essa briga. Do outro lado também tem o Xi Jinping, que é o presidente da China, particularmente por causa dos Estados Unidos, os membros de comissões não foram indicados, então ela está paralisada. Então, nesse momento, ela não está funcionando adequadamente por causa dessa disputa, mas teve um resultado muito importante. Eu vou chamar a atenção de duas coisas dos acordos comerciais que se implantaram no mundo a partir de 47. Tem uma parte legal e uma parte operacional. A parte legal é o artigo 1 do GATT, que diz o seguinte: o que você fizer para um, você tem que fazer para outro. Isso generaliza rapidamente qualquer acordo de dois países, porque você tem, por esse princípio chamado de não discriminação, ou cláusula da nação mais favorecida, o fato de que se os Estados Unidos fizer uma concessão para a Europa, tem que estender para todos os países do mundo, porque não pode discriminar para aqueles que são sócios de dentro. Então, isso multiplicou muito a abertura de mercado, e aí tem a parte operacional. Então, tem uma parte legal que ela facilita muito a disseminação de abertura, e a segunda é o seguinte: como é que se chega num acordo, né, de abertura de mercado? E a resposta é muito simples: negocia. Você senta em algum lugar, e ao longo do tempo, de 47 até hoje, foram terminadas 8 rodadas, a 9ª não vai para frente, que é a rodada Doha, principalmente por causa da briga Estados Unidos e China. Mas até esse ponto teve um avanço muito importante. Foram 8 rodadas e não foram mais por duas razões.
Primeiro, só tem acordo se todos concordarem. Tem que ter unanimidade. Segundo lugar, o país ele precisa tomar muito cuidado em topar fazer alguma coisa, porque não tem arrependimento. Aqui, eu costumo dizer, o amor é eterno. Você disse sim para uma abertura, não pode voltar atrás. Tem algumas exceções. Se tiver uma entrada maciça de importação, você pode pedir um tempo de protecionismo até reestruturar a indústria doméstica, ou ela não conseguir, e daí depois de 9 anos você tem que voltar atrás. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, gente, o grande avanço está aqui. Em 47, o imposto médio de importação calculado pelo Baguat era 35, hoje os cálculos da Organização Mundial do Comércio indicam que a restrição tarifária é 2,6%. Então, por esse lado, abriu, e eu vou mostrar para vocês, eu estou muito preocupado, menos preocupado com essa parte, vamos dizer, operacional, mas eu estou muito mais preocupado com o resultado. E eu vou mostrar para vocês alguns resultados. Tá? Vocês estão vendo aqui, de 1960 até 2021, que é o último ano completo, o que representa exportação de bens e serviços no PIB mundial. Tá? E vocês podem ver o seguinte, que pulou de 14% para 29% em 2021. Então, tá bom, esse acordo não funcionou direito. A economia mundial, ela tem, hoje, um coeficiente de abertura mais ou menos assim. Há 50 anos atrás, uma empresa no planeta, ela fazia 14% do faturamento fora, exportando. Hoje ela faz 29%, ela está mais aberta. Só que esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês também. Aqui é 2008, ano da crise financeira. Vocês podem ver que uma característica, tanto aqui como no mercado financeiro, que as aberturas, elas não avançaram mais, elas têm algumas oscilações, mas elas não avançam mais no padrão que vinha antes. Não tenho como avaliar como serão os próximos anos, mas no horizonte de curto prazo, dada a beligerância entre as duas potências que estão aí no mundo, eu diria que tem uma probabilidade muito grande de não ter nenhum avanço muito importante do ponto de vista de abertura comercial. Dada essa abertura comercial, quero chamar a atenção de vocês do seguinte, e isso depois, se for de interesse de vocês, a gente pode puxar o gancho aqui para o Brasil. Essa abertura, ela é muito desigual. Ou seja, a hora que você vai, nesses 75 anos abrindo o mercado, 10 países ficam com mais da metade da exportação mundial. E aqui fica bem claro o seguinte, que a partir de 80, bom, é assim, 76 morre o Mao Tse-tung. Em 1978, entra o Deng Xiaoping, né, que disse, olha, o comunismo é legal, todo mundo é igual, mas todo mundo é pobre. Pobre é uma porcaria. Então, nós precisamos ser ricos. Precisa ser rico. Vender para chinês não dá porque chinês é pobre. Então vamos vender para americano, para europeu, para japonês, para quem quiser. Vamos abrir a economia, vamos trazer tecnologia de fora. Vocês vão ver que, de ponto de vista multinacional, o país que mais recebeu investimento multinacional no planeta é a China. Tá? Conclusão, a China que estava fora do mundo até 1980, ela passa a ser um grande player da economia mundial. Tá? Então, eu diria que, individualmente, se a gente olhar as mudanças no que foi ocorrendo, aquilo que eu estou chamando de mudança mais estrutural, permanente, né, inequivocamente a chegada da China ao mercado. Vocês podem ver que, fundamentalmente, são países ricos, a grande exceção é a China, e o Brasil ficou lá para trás. Que é um outro desafio. Né? O Brasil tem uma economia fechada, tem a 9ª economia do mundo, é o 27º exportador, 27º, com 1,1% total. Muito modesto. Próxima pergunta que a gente pode responder é o seguinte, o que se vende no mercado mundial? O último dado, na Organização Mundial do Comércio, 2020, o tamanho da exportação mundial de mercadorias e serviços é 22 trilhões, a grande maioria é manufaturado. Segundo lugar, serviços.
Se você juntar serviços e manufatura, é 70% do mercado. Minerais vem na sequência pura e simplesmente por causa do petróleo. 80% desse 12,4% é petróleo, o segmento agrícola é 6%. Isso é o que se vende. Para fechar, e aqui aparece um pouquinho de informação de Brasil, no slide de número 8, eu fiz o seguinte. Isso aqui é uma coisa, eu chamaria uma lavra minha. Eu que acabei fortuitamente, nada de muito profundo, ao trabalhar com esses números, eu descobri o seguinte, uma coisa interessante. Se eu pegasse o Brasil e a China, o México e a Coreia do Sul, e colocasse, pegando uns dados da OMC, a OMC tem dados desde 1948 até agora, até 2020, a market share desses 4 países. Então, tem uma coincidência estatística de que, em 1981, esses 4, China, México, Coreia do Sul e Brasil, eles tinham cada um 1,15% da exportação mundial. O Brasil é o único que continuou com 1,10%. Ficou idêntico. O México, ele fez o seguinte, ele fez um acordo comercial com o vizinho de cima, os Estados Unidos, que é um tremendo do mercado, tá certo? E pulou de 1,15 para 2,30, dobrou. A Coreia, ela seguiu mais ou menos os flying geese da Ásia, ou seja, vão copiar o Japão. Investe em educação, investe em tecnologia, abre a economia, pulou para 2,9%. E tudo isso fica muito pequeno com a China, está em 14,7% no ano de 2020. Então, por aqui, de uma outra forma, dá para se ver o seguinte, quer dizer, nessa área, vão ser em todas as áreas, né? Houve uma mudança muito radical. A China entrou para valer no mercado, e hoje, depois de 45 anos, está fustigando os Estados Unidos e dizendo o seguinte, não, eu vou, na guerra tecnológica, que essa é a guerra, eu vou brigar para dominar a economia mundial por novas tecnologias que estão aí, e novos materiais também, que a China está investindo muito. Então, esses são alguns pontos, e os 4 itens que eu escolhi, eu vou ter sempre um ou 2 slides que eu vou dizer, olha, aconteceu aqui isso, e depois a gente vê os números, que eu acho que é a forma mais adequada. Hoje a gente tem uma profusão de estatísticas a nível mundial, fantástica, e isso se deve à Grande Depressão. Quando veio a Grande Depressão, nos Estados Unidos e na Inglaterra, se perguntavam assim, o que está acontecendo? Não tinha um levantamento de dados sistemático. Nos Estados Unidos se convidou o Simon Kuznets, e na Inglaterra o Richard Stone. Você tirava algumas estatísticas aqui para a gente saber o que está acontecendo na economia, né? Bom, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ONU, UNCTAD, todos esses órgãos multilaterais assumiram uma parte desses levantamentos. Vocês podem ver hoje as estatísticas de PIB do planeta estão a cargo da ONU, da parte de investimento direto é UNCTAD, depois tem a OECD. Nós temos vários órgãos que geram informações para a gente, o que é um privilégio do ponto de vista analítico para o economista. Então, agora eu estou mudando já de mercado e vamos falar no mercado financeiro. O mercado financeiro fez a grande mudança no mundo. Em um espaço de aproximadamente 40 anos, mudou totalmente o perfil da economia mundial. A grande transação, ela não é comercial, ela é financeira hoje no mundo. Tá? Inclusive aqui no Brasil, a transação financeira internacional é muito maior do que a transação comercial. Então, eu vou usar 2 lâminas, 2 slides, para explicar por que isso aconteceu. Tá? Existem 3 explicações. Uma é estritamente tecnológica. Então, para o mercado financeiro, as mudanças tecnológicas, elas permitiram reduzir o custo de transação praticamente a 0. Eu vou colocar em outras palavras, para o mercado financeiro, acabou a geografia. Não existe geografia. Só existe geografia do ponto de vista econômico se tiver custo de transporte. Então, a geografia, ela é importante para a soja. Por quê? Porque eu tenho custo de transporte, eu não tenho como teletransportar
soja para a China. E dinheiro? Não, dinheiro aperta um botãozinho e em 3 segundos está na China, não tem custo de transação. Só para vocês terem uma ideia, gente, da loucura que foi isso, a gente já tinha uns 70 anos de Revolução Industrial, de 1750 até 1821. Em 1821, a forma mais rápida de comunicação interbancária na Inglaterra, que era o país mais desenvolvido do mundo, ainda era pombo-correio. Isso em 1820. Em 1822, inventaram o telégrafo. Pronto, se você conseguisse cabear regiões, inclusive cabeamento submarino para ligar a Inglaterra com os Estados Unidos, você derrubava violentamente o custo de transação. Então, na esteira disso daí, depois, em 1875, veio o Graham Bell com o telefone, a mesma coisa, ainda precisa cabo. E, na época, era cabo de cobre, que era caro para burro. Tá? Então, não era tão fácil. Se fez uma grande expansão no mundo. Um banqueiro inglês, a hora que começou a ter telefone, ele começou a reclamar. Agora não tem mais segredo de negócio, todo mundo sabe das coisas, não dá para ganhar dinheiro. Você está difundindo muito mais informação. Mas as grandes mudanças vieram com o satélite geoestacionário, com a fibra ótica. Porque daí você pode fazer cabeamento com areia. A fibra ótica vem da areia. A areia é uma das coisas mais abundantes que tem no planeta. Conclusão, o mercado financeiro ele está integrado e tem uma outra característica vamos dizer assim, do sistema planetário ou da gravitação universal, que é o seguinte: a Terra é redonda. Ela sendo redonda, os mercados podem funcionar 24 horas por dia, porque de uma hora, num lugar é noite, mas no outro lado do planeta é dia. Então, hoje, como você usa muito computador, o sistema fica funcionando 24 horas por dia, né? Então, a tecnologia permitiu a difusão de uma coisa que é caríssima no sentido de ser muito importante para o mercado financeiro. O mercado financeiro não faz sentido olhar o passado, porque o passado já foi. Se usar uma linguagem automobilística, você não pode olhar o espelho retrovisor, porque já ocorreu. Você tem que olhar na frente, você faz uma aplicação financeira a futuro. E a futuro, a grande característica é incerteza. Se é incerteza, você tem que diversificar a carteira. E isso vai permitir você diversificar a carteira onde? No mundo. Então, os grandes gestores, que são bancos, para eles, para recursos próprios, para recursos de terceiros, o que eles fazem? Eles levam os recursos para vários mercados para tentar fazer o quê? Aumentar a média e diminuir o desvio padrão. 2, houve mudança de legislação, que foi, vamos dizer, uma música muito mafiosa que o sistema financeiro permitiu, não é mais, a partir dos anos 70 principalmente, mudou a legislação dizendo o seguinte: você pode aplicar fora do país. E quem está fora pode aplicar dentro. Bom, então, a segunda explicação é dessa regulamentação, e como são moedas diferentes, e por isso deve ter aparecido isso, eu imagino, no ano de 1973, na Bolsa Mercantil e de Futuros de Chicago, um corretor muito esperto, ele lança o primeiro contrato de câmbio futuro. Bom, estava inaugurado, a partir de 1973, o mercado de derivativos. Portanto, a partir de 73, quem defensivamente quiser fazer uma posição contra uma mudança cambial imprevista, tem custo, obviamente, mas você pode fazer um contrato de hedge. Então, surge o contrato de seguro nessa área financeira. Conclusão, eu vou usar 2 slides. No segundo, qual a consequência do dinheiro pular de galho em galho internacionalmente? Vocês podem imaginar o seguinte, que a grande vítima vai ser o câmbio, né? Até 73 tinha câmbio fixo. A hora que o dinheiro começa a se movimentar, não tem banco central que consiga segurar câmbio. O Banco Central, se ele pudesse, até hoje, ele controlaria câmbio. Mas não dá para controlar câmbio com mobilidade de capital, eles não conversam adequadamente. Dá para controlar câmbio? Dá. Você tem que reprimir violentamente mobilidade de capital, aí você pode controlar câmbio. Tá? Bom, conclusão, o câmbio foi para o espaço, o câmbio fixo. Então, o câmbio controlado pelo Banco Central, ele dá
lugar na grande maioria dos países do mundo. O John Williams definiu muito bem o que é o sistema cambial atual. É um chamado não sistema. Não tem, vamos dizer, um único sistema cambial no mundo. Eu fiz recentemente um levantamento, o FMI que faz esse levantamento ano a ano, arranjos cambiais no planeta. Então é assim, 80 e poucos países no mundo ainda usam o câmbio fixo. 50 e poucos países trabalham num regime de câmbio flutuante. Um país, Marrocos, trabalha com bandas cambiais. 8 países trabalham com currency board, conselho de moeda. Tá? Então, hoje no mundo, essa estatística é para 190 países do mundo, tem todos os mais importantes, mostra que não tem um único regime no mundo, e isso é uma das consequências de se ter, né, essa grande mobilidade de capital. O Robert McKinnon, um professor de Princeton, ele tem uma visão diferente. Ele acha que, embora tenha essa diversidade de regimes cambiais no mundo, a grande referência ainda é o dólar. Então, a política cambial da maioria dos países é feita em função do dólar, para manter uma certa estabilidade com relação ao dólar. Bom, então mudou o regime cambial, isso dá, todo mundo sabe, eu vou repetir mais uma vez, no regime de câmbio fixo, o Banco Central é escravo do câmbio. Tá? Se sobra dólar, ele é obrigado a comprar. Se falta dólar, ele é obrigado a vender da reserva. Tá certo? Então, ele não tem política monetária, que é totalmente passiva, ele tem política cambial. Deixando o câmbio para o mercado, com intervenções modestas, o Banco Central ele vai procurar uma outra âncora. Por que se usou o câmbio fixo? E quando, tanto no Bretton Woods como no padrão ouro, se aprendeu o seguinte: se ficar no câmbio fixo, no longo prazo, a inflação é 2% ao ano. Então, era a grande âncora para segurar a inflação, era o câmbio. Hoje, a grande âncora é os juros. Tá? E isso veio com a autonomia, com metas de inflação, tudo isso que foi se consolidando ao longo do tempo. E como tem muito capital com mobilidade, você tem que ter mais austeridade fiscal, porque se o governo desencadear um processo de gastos explosivos, com um aumento desgovernado de dívida, o país fica muito vulnerável, porque o dinheiro para de entrar e o que está dentro começa a sair em algum momento, né, e vai dar uma inflação, problema cambial e assim sucessivamente. Tá? Então, o tripé da política macroeconômica, ela tem esse cânone aqui, e a pergunta é o seguinte: vamos dar uma olhada no que aconteceu no mundo? Está sendo dito aqui o seguinte: o câmbio agora é flutuante. Depois, segundo lugar, o Banco Central trabalha com juros. Terceiro lugar, vamos olhar a parte fiscal. Bom, abertura financeira. Essa abertura, comparado com a primeira comercial, ela é gigantescamente maior. Então, o que eu fiz aqui? E esse dado é publicado não de uma forma muito recorrente pelo Bank of International Settlements. Isso é basicamente o seguinte: vamos ler o título que está a explicação aqui. Quem mora num país, o critério é residência. Você pode ter ativo financeiro fora do país que você mora. Então, por exemplo, um cara que mora na Inglaterra e tem dinheiro aplicado na França. Então, esse, do ponto de vista da Inglaterra, é um ativo financeiro externo. Agora, se tiver um alemão investindo na Inglaterra, do ponto de vista da Inglaterra, é um não residente que comprou algum ativo financeiro na Inglaterra. Então, se você pegar os 39 países ricos, com renda per capita acima de $25 mil, que é o critério BIS, e somar para esses 39 países, quem mora nesse país, o que tem de dinheiro aplicado fora do seu país de moradia, e os que não moram têm dinheiro aplicado aí, nesses países desenvolvidos, dá 400% do PIB. Portanto, não é 29% do PIB, é 400%. Então, vamos pegar o último dado aqui, é 2015. Infelizmente, o BIS não divulgou um outro relatório ainda, atualizando esse dado, mas como estabilizou nesse período, pelo menos,
dá um pouco de conforto para você dizer o seguinte, bom, quanto que era em 2015 o PIB dos ricos? 45 trilhões, multiplica por 4, é só a ligeira bagatela de 180 trilhões de dólares. Eu não sei o que representa isso, né? Eu só posso dizer que é muito dinheiro. Então, uma característica adicional, depois da crise de 2008, não tem flutuações cíclicas, mas não tem mudanças radicais do nível 400%, possivelmente em função dessa crise e de novas regulamentações que surgiram, como a Lei Volcker, que limitou aplicações dos bancos comerciais em atividades muito especulativas. Isso reduziu a capacidade de alavancagem dos bancos. Não se esqueçam que o Lehman, quando ele faliu, ele estava com uma alavancagem de 90 para 1 de capital próprio, ele tinha 90 de terceiros. Então, é só perder $1 que o patrimônio líquido já zerou. Então, teve essa abertura financeira. Com a abertura financeira, o câmbio não tem jeito, ele vibra flutuante. Então, aqui eu peguei as 3 moedas mais importantes do mundo para mostrar para vocês o seguinte, ó, são moedas de referência, são moeda forte, com flutuações ao longo do tempo de 50%. Pega, por exemplo, aqui, ó, são 3 moedas, né? A moeda mais importante do mundo é dólar. 50% das reservas no planeta dos bancos centrais estão em dólar. 25% em euros, 5% em iene. Tá, então você tem a fatia do leão aqui, depois tem a franco suíço e a libra inglesa, e com isso a gente quase que completa as moedas de curso internacional dominantes. E vocês podem ver, o câmbio do euro está do lado direito, a escala, como o iene tem um câmbio numericamente muito esquisito, 200, 300, 350, está do lado esquerdo aqui, a sigla do iene e aqui do euro. Vocês podem ver o seguinte, daqui até aqui é 50% de depreciação do euro. Aqui é 50% de depreciação do dólar. Você vai falar, pô, então são moedas vagabundas. Não, são as principais moedas do mundo. No regime de câmbio flutuante tem o seguinte, o Banco Central pode intervir, você faz flutuação, surge, tá certo? Mas controlar câmbio, esquece. Você não controla câmbio, não dá para controlar câmbio. Tá? Então o câmbio flutua. Quando o câmbio flutua, pode ser suja, imunda, do jeito que vocês quiserem, o Banco Central ele trabalha com política de juros e metas de inflação. E vocês podem ver o seguinte, ó, toda vez que o grande problema é a inflação, os bancos centrais sobem juros, controlou a inflação, baixa juros, e vai fazendo esses ciclos ao longo do tempo, até chegar na crise de 2008, quando se aprendeu o seguinte, que chegando ao zero bound, você tem que fazer um outro tipo de política, que é o quantitative easing, tá certo? Inverter a curva de juros e derrubar as curvas de juros longas para ver se a economia se recupera. Bom, então é assim, o câmbio flutua, o Banco Central trabalha com juros, e vamos ver o que se conseguiu fazer, e eu já fiz um primeiro comentário antes. Dá para controlar a inflação. Se você não dominar politicamente o Banco Central, de autonomia operacional, eu vou mostrar em 2 gráficos, porque o nível é diferente. Então, nos países ricos, o típico de meta de inflação é 2%, na média deu 1,9%. Eu estou pegando desde a virada do século. E aqui tem a grande novidade, né, que é a pandemia e a guerra. Então, de uma forma diferente, só observável na época da crise do petróleo, na média dos países ricos, estima-se do FMI, essa estimativa, para esse ano, uma inflação de 6,6%, e com o aumento da taxa de juros que está em andamento, no ano que vem, 3,3%. Tá? Então, aqui vai ter que ter uma puxada de juros, que vai, obviamente, desacelerar o crescimento mundial, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, e que é uma coisa, vamos dizer, já aconteceu algumas vezes no mundo, mas infelizmente no período pós-guerra, a gente, entre 2020 e 2023, a gente está repetindo o final dos anos 70. Nos anos 70 foi petróleo, agora é pandemia e guerra.
tá? Que mexeu com o preço de commodities, e a commodity mais importante do planeta, inequivocamente, é petróleo, que entrou com peso muito grande, particularmente a partir de março desse ano, quando começou a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, e se esperava um desenlace rápido, que não ocorreu. Bom, então essa é a inflação dos países ricos, e aqui a inflação dos países em desenvolvimento. Eu separei os dois, porque o nível, vocês podem ver, é bem diferente. Aqui a média é 6, os países em desenvolvimento estavam caminhando para inflações menores, até chegar o ano de 2020, quando teve também essa corcova aqui, pelos mesmos eventos. Então essas são as duas grandes novidades recentes. Eu quero resgatar rapidamente uma das coisas, acho que mais geniais de um teórico de economia monumental, recém-falecido, que é o Robert Mundell. O Mundell, ele deduziu algumas coisas teoricamente e depois foram confirmados pela realidade, né? Um primeiro grande trabalho, que eu só vou citar aqui dele, é em 1960, publicar um artigo na American Economic Review, prevendo que regiões do planeta que tivessem uma grande integração comercial, de mercado de trabalho, poderiam caminhar para uma moeda única. Isso aconteceu 32 anos depois, empiricamente, quando se assina o Tratado de Maastricht, que vai criar a moeda única da Europa. E lá o Mundell já dava uma primeira lição, dizendo que precisa ter uma grande integração, senão não vai funcionar. O Peter Kennan, de Princeton, depois ele disse o seguinte, se não tiver um tesouro supranacional para ajudar um país em dificuldade, vai dar rolo. Então, os economistas, primeira coisa, os políticos não gostam de chamar os economistas, porque eles dão conselhos que não são muito palatáveis, né? E os economistas dizem, assim não vai dar certo. E é a praga que não deu mesmo, né? Outra coisa, e aqui esse daqui foi um trabalho publicado na Canadian Journal of Economics, nos anos 60, quando estava tendo essa abertura financeira do mundo, não era bem conhecido. O Mundell, ele discutiu uma coisa que na época veio como uma novidade, o termo, o trilema da política macroeconômica moderna. Tá? Então, o que é um trilema? Um trilema, uma coisa mais complicada que um dilema, né? Um dilema você tem duas opções, um trilema você tem três. A forma de representar geometricamente um trilema é com um triângulo, porque o triângulo tem 3 vértices. Então, qualquer país do mundo, né, ele se defronta com 3 opções. Tá? Ele está se defrontando crescentemente. Veja, esse é um artigo de 1962. E o que o Mundell chama atenção é o seguinte, você não consegue ficar com as 3 opções, você tem que abdicar de uma para ter uma política minimamente consistente. Isso ele escreveu uma década antes de aparecer o câmbio flutuante no mundo. Então, quando a mobilidade capital se acentuou mais, para ganhar a política monetária e a política fiscal, a maioria dos países, obviamente os mais importantes, todos pularam para o lado direito do triângulo. O que eles ficaram? Inseridos no mercado mundial financeiro, ganharam autonomia de política monetária e o que fazer, que bem entender com a política fiscal, e deixa o câmbio flutuar. Então, a conclusão que o Mundell chegou foi a seguinte, se você escolher um lado, esqueça o que está no vértice oposto. Ou seja, esqueça que você vai controlar o câmbio. Não é um único país, é uma única região do planeta, fez o seguinte, adotou uma espécie de conselho de moeda. Tem 8 países no mundo que adotam conselho de moeda. Conselho de moeda, se faz um câmbio fixo para o resto da vida, aceita a mobilidade de capital e abdica de ter política monetária e política fiscal independente. Olha o caso de Hong Kong. Hong Kong, ou o mais importante que eu ainda vou discutir hoje, vamos pegar o caso da União Europeia. Dentro da União Europeia, o câmbio é fixo para o resto da vida. Qual a taxa de câmbio entre Alemanha e Grécia? 1.
Um euro é igual a um euro, é tautologia. Tem mobilidade de capital dentro da Europa? Total. O que os países da União Europeia perderam? Eles perderam a política monetária, os países. Só existe um banco central. Faça uma analogia com o Brasil. O Brasil é uma federação, o estado de São Paulo é um estado da federação. Dentro do Brasil, o câmbio é fixo. O câmbio entre São Paulo e Rio é 1:1. Então, é uma moeda, porra. Igualzinho à União Europeia. O estado de São Paulo tem Banco Central? O Banco Central do estado de São Paulo? Não tem. Tem autonomia fiscal? Coisa nenhuma. Ele tem que se ater à arrecadação do ICMS, ele está abdicando, ele fazendo parte da Federação Brasileira, não tem liberdade. Ou o que a China fez durante muito tempo, reprime o dinheiro dentro do país, o chinês não pode levar o dinheiro para fora, e o de fora também não entra, aí se controla o câmbio. Tá? Então, a mensagem do Mundell, no comecinho dos anos 60, é o seguinte: você tem 3 instrumentos de política monetária, e se quiser fazer alguma coisa minimamente coerente, você tem que abdicar de um. Então, tem muito pouca política macroeconômica. E isso cai como uma luva no desempenho da economia mundial, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Como o que a gente tem, dependendo do país, política monetária e política fiscal, eventualmente uma política cambial, o comportamento do crescimento da economia mundial é cheio de altos e baixos, porque é uma economia muito sofisticada, com pouco instrumental para controlar essa economia. Portanto, ciclos reais de negócio é uma grande realidade no mundo. Então, não é novidade o seguinte: você tem alguns anos bons, daqui a pouco tem um ano ruim. Isso é perfeitamente possível porque, com relação ao futuro, todo mundo erra. O governo erra, as empresas erram pra caramba. Investem menos ou investem mais, fazem dívida demais e depois o juro muda. Então, tem tanta coisa que pode ocorrer endogenamente, como tem coisas exógenas. A economia mundial ela teve as grandes flutuações, não por eventos econômicos, mas por eventos políticos. Olha aqui, eu indiquei alguns. Por que a economia dá uma desacelerada brutal em 1973? Por causa de uma guerra entre Israel e seus vizinhos árabes, a famosa guerra do Yom Kippur. O Israel foi ajudado violentamente pelos países chamados ocidentais. Em represália, os produtores de petróleo cortaram o fornecimento. O preço do barril do petróleo, ele pula de $2 para $8 o barril e pega o mundo de calça curta. Tá? A inflação aumenta, você tem que aumentar juros, desacelera a economia. Segundo choque do petróleo, repetição total. Outro evento político, o Shah do Irã, ele é deposto. O Irã odeia os Estados Unidos, que é o grande Satã. Né? Então, a primeira coisa que eles fazem, eles cortam o fornecimento de petróleo. Na sequência, o Iraque, que é sunita, invade o Irã, são 2 grandes produtores de petróleo, evento político. A inflação dispara e o preço do barril do petróleo vai para $34 o barril. Foi aqui que o Brasil quebrou, mas nós não vamos discutir isso hoje. Colocam um falcão no Banco Central, o que ele faz? Ele joga a taxa de juros para a estratosfera, né, para fazer a desinflação, ok? E vão ocorrendo, vocês podem ver choques exógenos, né? Então tem aqui, a última está aqui, a pandemia. Eu não reconstruí esse gráfico, não, porque os dados de antes de 45 não são tão completos. Mas essa queda de 3,1% do PIB mundial, né, em 2021, por causa da pandemia, só tem equivalência na Grande Depressão, de 29. Daí, óbvio, caiu muito, você tem um belo carry-over, você pode recuperar, mas daí veio a invasão da Ucrânia, inflação, aumento de juros, e a estimativa do FMI é que o crescimento da economia mundial ele cai abaixo da média, que é 3,8%, que eu tinha comentado antes com vocês, que na média essa economia ela cresce para valer. Bom, mas esse é o crescimento do mundo. Vamos dividir países ricos. Então, vocês podem ver, olha,
Os países ricos, eles institucionalmente são mais sofisticados, podem controlar nível de atividade econômica. Olha que sismógrafo que é isso daí, parece que está tendo terremoto, né? Ou um cara na UTI que já está com o pé na cova e recebe um tremendo susto, entra um credor dizendo que está faltando dinheiro lá, não pagou umas contas, tá certo? Dá essas flutuações aí. Preste atenção, o crescimento médio dos países ricos, bom, eles já são ricos, é 2,3% ao ano, geometricamente. Se vocês olharem o próximo gráfico, é dos países em desenvolvimento. São 161 países que estão nesse grupo aqui. É um grupo mais heterogêneo, mas o crescimento é 4,4%. Em média, esses países crescem mais. Óbvio que a multinacional sacou que o número de fregueses que está aparecendo com maior frequência é nos países em desenvolvimento. Mas a economia está cheia de ciclos, né? E com essa política macroeconômica disponível não tem como controlar, não. Portanto, não desanime em anos ruins, tá? E não entre em euforia em anos bons. Nos anos bons vai piorar, no ano ruim vai melhorar. Outro atributo da economia mundial de hoje. A gente, em macro, a gente tem a noção de que se tem desequilíbrio, você corrige o desequilíbrio de uma maneira rápida. Eu estou pegando alguns países no mundo para mostrar para vocês o seguinte: uma outra característica da economia mundial de hoje é grandes desequilíbrios de balanço de pagamento e na área fiscal. Só quando dá um rolo muito grande é que o Congresso diz o seguinte: caramba, não, cara, você vai gastar menos. Isso é porque o Congresso manda para caramba nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais importante do mundo. Então é assim, a economia ela consegue controlar a inflação, não consegue controlar o crescimento, tem desequilíbrios macroeconômicos. Eu vou mostrar, aqui eu mostrei deficitário, o outro eu vou mostrar superavitário. Eu peguei a China e Japão, que são países que têm recorrentemente décadas de investimento no exterior, porque se você está tendo superávit de balanço de pagamento, você está emprestando dinheiro, está investindo em um outro país. Grande apreciação do dólar no período mais recente, nessa década e pouco. O dólar ficou uma moeda muito forte, o brasileiro não viaja mais para ver o Mickey Mouse. A moeda chinesa também está se apreciando, não dá para entender como isso é tudo taxa de câmbio real, tem uma apreciação cambial gigantesca na moeda chinesa e a China exporta violentamente. O que eles fizeram? Uma enorme inovação tecnológica para baixar custo em produtos cada vez mais sofisticados. Então, aquilo que nos anos 90 a China exportava, que era quinquilharia, hoje é máquinas, equipamentos, rotores, pás solares, mudou totalmente o mix de produção. A política monetária é muito agressiva hoje. Toda vez que tem uma recessão, eu peguei o Fed para representar isso, você baixa juros, faz barberagens, né, como, por exemplo, foi feita na virada do século e criou condições para a bolha especulativa. O preço do barril do petróleo tem flutuado muito ao longo do tempo. Aqui os primeiros choques que deram a estagflação dos anos 80, e agora a gente está repetindo a mesma coisa. O preço do barril do petróleo está muito alto, isso é um dos indicadores, mais preço de alimentos, que fertilizantes, inclusive, que aumentou o preço. O preço dos alimentos aumentou, vocês podem ver, a partir de 2020, 70% em dólar o preço dos alimentos, metais. De uma maneira geral, tirando só petróleo, tá? Aumento de 58%. Então, tudo isso jogou lenha na fogueira da inflação, como já tinha jogado no passado. Outra coisa que eu tinha chamado a atenção de vocês bolhas especulativas. Então, na década, quando virou o século, nós tivemos uma bolha especulativa, fundamentalmente nos Estados Unidos, o preço dos imóveis dobrou, depois, quando subiu os juros, teve o estouro da bolha, e hoje nós estamos num fenômeno chamado TINA, TINA, o efeito TINA, que é o seguinte: toda vez aqui você está em recessão, você joga o juro para zero. Então não tem aplicação financeira. O TINA quer dizer there is no other alternative no mercado financeiro. Você não tem alternativa no mercado financeiro, você é expulso
do mercado financeiro, onde você vai parar? No mercado imobiliário e no mercado acionário. Então, você gera bolhas. Olha, hoje você está com um nível de preço dos imóveis nos Estados Unidos 330, quando, depois do estouro da bolha, estava em 130. Você está quase que triplicando o preço nominal dos imóveis e significa o seguinte, alguma hora isso daí vai estourar. Não é típico só dos Estados Unidos, essa é a grande bolha especulativa do Japão. Essa foi muito mais maluca. No auge da especulação com imóveis no Japão, o Japão é uma peculiaridade, está cheio de japonês e não tem espaço físico, então ter uma casa é um objetivo quase que inatingível. O preço dos imóveis aí também triplicou entre os meados dos anos 70 e 90, e tem uma coisa muito interessante. Em torno de 1990, se o imperador quisesse vender o palácio lá no centro de Tóquio, ele poderia comprar o estado da Califórnia. Então, para você ter uma ideia de como esse mercado é exuberante e irracional na visão do Robert Shiller. Se tem ciclo econômico, tem ciclo de emprego. Então, toda vez, aqui a crise de 2008, toda vez que tem uma crise, o desemprego aumenta. Esse daqui é a Covid, o desemprego aumentou. O mercado de trabalho dos Estados Unidos é muito flexível, depois, se voltar o nível de atividade econômica, o desemprego cai muito rapidamente. No Japão aconteceu a mesma coisa, período de crise, desemprego aumenta, período de crise, desemprego aumenta, período de crise, desemprego aumenta. Tá? Bom, eu vou falar rapidamente na área do euro. A área do euro foi prematura, juntou países muito grandes. Se você pegar a Alemanha e França, eles têm 60% do PIB da área do euro e juntou com países muito frágeis, como Portugal, Grécia, e maiores que também se mostraram os 5 frágeis. Por isso que eu selecionei esses países. Tá? Eles fizeram, entre eles, um regime muito duro de câmbio, que é a moeda única. Isso deu uma irracionalidade muito grande, inclusive de mercado financeiro, porque quando se criou a moeda única, achava-se que o Banco Central Europeu ia intervir no mercado para dar liquidez para todos os títulos de governo. Tá? E o Tratado de Maastricht foi assinado em 92, então a curva de juros longa dos países europeus, ela diminuiu e se estabilizou em torno de 4% a nível nominal, porque o mercado financeiro, erroneamente, achava que o Banco Central daria liquidez para todos os títulos. Ou, em outras palavras, que a Grécia tinha o mesmo risco que esse azulzinho aqui embaixo, que é a Alemanha. Estava errado. Quando chegou a crise, o que a crise faz? Ela derruba o PIB, portanto, cai a arrecadação. O cara que perdeu o emprego, ele vai para o seguro-desemprego. A despesa aumenta. Tá? Então, os países começaram a empinar papagaio. E aí se descobriu que a Grécia não é a Alemanha. Certo? Essa é a curva de juro longo da Alemanha, esse daqui é o da Grécia, o verde, que é o que mais chama atenção. Mas aí, quando você começa a pegar Espanha e Itália, que são países grandes, que têm 1/4 do PIB da área do euro, não tem saída. A Europa vai ter que intervir, senão o euro vai ser detonado, e isso não pode acontecer, porque vai ser a quebra do sistema financeiro europeu. Então, não pode. Então, é feito um acordo que tem que fazer um ajuste fiscal, e daí vem a famosa frase do Mário Draghi, está colocada aqui na vertical, né? O famoso whatever it takes. Ou seja, o Banco Central, a partir de meados de 2012, quando é selado o acordo de que Irlanda, Portugal, Grécia, Espanha e Itália fariam um ajuste fiscal, o Banco Central se compromete o seguinte: está fazendo ajuste fiscal, eu entro no mercado e dou liquidez. Então, na base do fio do bigode, na base da confiança, vocês podem ver que todas as taxas de juros vão convergir. A Grécia demora um pouco mais por uma razão política. No auge da crise, aparece um partido de esquerda lá chamado Syriza e diz o seguinte: olha, vota na gente que a gente vai fazer o calote da dívida externa. Eles ganharam a eleição, conversaram com a Europa, chegaram à conclusão que não dava para dar calote,
está todo mundo aqui com juro baixo, porque o Banco Central está dando liquidez agora. O que aconteceu? Você tem que fazer ajuste fiscal na recessão, é a pior coisa que tem que fazer. Conclusão: hoje, o PIB da Grécia, em termos absolutos, é 25% menor do que o de 2008, antes, o ano que estoura a crise. Vocês podem ver, vários países estão ruins das pernas, entre os 5 frágeis. O fortão aqui é a Alemanha, que nem sentiu a crise. O desemprego, na crise, você aumentar imposto e cortar gastos, dá o seguinte: taxa de desemprego na Grécia, 27,5%. Na Espanha, 26%. Está caindo. Isso aqui é o impacto da pandemia, e aqui é a projeção do FMI até 2025. Boom imobiliário também lá, porque o juro ficou baixo durante um tempo. Aqui, uma das coisas que não se esperava, pelo menos o pessoal lá da Europa. A hora que você faz câmbio fixo entre Alemanha e Grécia, quem que vai exportar? A Alemanha. A Grécia tem um mix de produto bem mais simples, com elasticidade de renda e preço muito baixa. Conclusão: o único que vai ficar altamente superavitário vai ser a Alemanha e os outros deficitários. A hora que chega a crise, acaba o dinheiro, tem que fazer o ajuste. Como não tem câmbio, gente, o câmbio é fixo, nominal, você faz ajuste no câmbio real, porque se você fizer uma recessão brutal, o grego trabalha por um salário 40% menor. Portanto, você depreciou o câmbio em termos reais. Então, isso daqui é uma depreciação real de taxa de câmbio, tá, que faz o ajuste de balanço de pagamento, mas, de qualquer forma, ao longo do tempo, quando estoura a crise, esses países se endividam. Se a gente pegar 2022, pegue, por exemplo, a dívida da Grécia, é 200% do PIB. Não tem como pagar essa dívida, a Europa vai ter que se reinventar, porque ela não pode se desintegrar, né, e vai ter que reestruturar a dívida de alguns países europeus. E aqui, aquilo que eu estava comentando com vocês, de outra bolha especulativa. De vez em quando, o preço das ações no planeta. Hoje, deixa eu só fazer esse comentário, tem uma Federação Mundial de Bolsa de Valores chamada World Federation of Exchanges, e desde 1990 eles publicam o dado do valor de mercado de todas as companhias abertas do planeta Terra, e de vez em quando você tem uma bolha especulativa, depois ela estoura. E o mercado não aprende, não tem jeito. Você tem uma outra bolha especulativa, ela estoura. Você tem uma outra bolha especulativa atualmente, agora o juro está começando a subir e os dados, eles saem com uma certa defasagem. Eu estou em março desse ano, já teve um indício de que vai cair. O investimento, a multinacional, ela mudou totalmente a sua posição no planeta no período pós-guerra. Tá? Por que uma empresa grande ela não continua produzindo sempre na matriz e vendendo no mundo? Vou dar um exemplo concreto. Por que a Volkswagen ela não continuou na Alemanha produzindo os carros dela, ou caminhões, e vendendo na China, no Brasil? Em economia, a gente tem 2 explicações por que ela não fez isso. Primeiro, acesso a mercados. Eu vou traduzir da seguinte forma: eu vou atrás do cliente, tá certo? Se o cliente está na China, por que eu vou ficar produzindo na Alemanha? Eu tenho o custo de transporte. Como é um produto estrangeiro, eu vou pagar imposto de importação. Tem todos os emolumentos aduaneiros. Eu fico longe do cliente, porque fica muito mais difícil na assistência técnica. Eu vou montar uma fábrica na China, no Brasil, no México, tá certo? Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte: chama tecnicamente a internalização de atividades, que é o argumento do Oliver Williamson. Eu vou traduzir já do economês. Eu vou fazer tudo sozinho, eu vou para lá e vai ser a mesma empresa, porque, sendo a mesma empresa, eu posso transferir tecnologia dentro da mesma empresa. Então, guardar segredo de negócio na mesma empresa é mais fácil do que se eu me associar com uma outra empresa. Em segundo lugar, como o câmbio é flutuante, eu fiz um hedge natural, e eu posso escolher os países que têm custos menores, portanto, vantagens locacionais. Conclusão: eu posso maximizar lucro. É uma estratégia de maximização de valor. O que a gente tem? O dado é da UNCTAD, a UNCTAD que ganhou essa incumbência. Todo ano tem um World Investment Report,
da UNCTAD. O último relatório, ele diz o seguinte, tem no mundo algo próximo de 100 mil multinacionais, elas não são grandes, elas são gigantescas. 100 mil empresas têm um quarto do PIB. 1 milhão de filiais, 80 milhões de empregos diretos, 260 milhões de empregos indiretos, 45% da exportação de uma filial é para outra ou para a matriz. Ou seja, no fundo você fez vantagem comparativa ou divisão internacional do trabalho dentro da mesma empresa. E aí apareceram mercados que estavam crescendo mais, e a multinacional ela colocou mais dinheiro lá. Então, vocês podem ver que a internacionalização da produção, ela veio em 1970, que é o primeiro dado da UNCTAD, praticamente do zero, e foi parar em 1 trilhão 650 bilhões. Isso é um fluxo, tá? Não é estoque. E, para a gente terminar, formaram-se no planeta 3 grandes mercados regionais. Essa estrutura da economia mundial de hoje. Para fechar, então, a apresentação, eu tenho uma matriz de comércio que ela só pode ser lida em linha, não faz o menor sentido ler em coluna, tá? Na linha, quando eu bater na diagonal, eu tenho o intra-regional, dentro da mesma região. Então, aqui é, por exemplo, um exportador da América do Norte, México, exportando para os Estados Unidos ou para o Canadá, portanto, ficou dentro da América do Norte, né? Então, os mercados que avançaram mais no comércio dentro da região foram a América do Norte, através, chamava-se NAFTA, o Trump mudou o nome só, ficou o mesmo acordo, USMCA, USMCA que ficou, tá? A Europa, quase 68% da exportação de um país europeu é para outro país europeu, e a Ásia com 58%. Bom, então eu estou devidamente encerrado, peço desculpa a todos vocês se eu avancei mais do que devia. Danilo, por favor. Obrigado, professor Hélio, obrigado pelo convite. Antes de começar minha apresentação, a ideia aqui é falar um pouco, dar alguns outros parâmetros para esse debate, principalmente em relação a essa questão da abertura e do aumento de comércio que a gente observou nos países ao longo dos anos e que o professor Simão muito bem apresentou. Então, a minha ideia aqui é só rapidamente falar de questões de equilíbrio geral que dentro de um país podem ter surgido como resultado dessa ampliação do comércio. Então, a ideia, quando a gente está falando de comércio, enfim, quando a gente está falando desses últimos 60 anos, 70 anos, em termos de comércio entre países, aqui só meio que replicando um pouco do que o próprio professor Simão já trouxe, mas é que o mundo passou por um aumento muito forte do fluxo de comércio, tanto local quanto intrarregional, entre regiões, dentro de uma mesma região, entre regiões, tá? Mas de uma forma geral, quando a gente olha para fluxo de comércio, e aqui medido não só por exportação, mas importação mais importação como percentagem do PIB, a gente tem esse crescimento bastante forte desde os anos 60, apesar dessa meio que estabilidade após a crise de 2008. Junto disso, a gente teve, que a gente viu nos slides do professor Simão, a ascensão de grandes potências asiáticas, né, em especial a China. E quando a gente olha para dados de renda dos países, tá, de distribuição de renda dos países, o que a gente observa é que esse comércio, né, esse aumento de comércio, veio junto, ao mesmo tempo, de uma melhora, de um deslocamento da distribuição de renda, de uma melhora da renda de países pobres em direção aos países ricos, principalmente por conta da ascensão desses grandes asiáticos como China e Índia. Então, se a gente olha aqui nesse gráfico que eu trouxe para vocês, aqui nesse eixo a gente tem o PIB per capita do país em relação aos Estados Unidos, e aqui a gente tem o acumulado da população mundial, né? Então, se a gente olha lá em 1960, mais ou menos 60% da população mundial
se encontrava em países que tinham menos do que 20% do PIB per capita dos Estados Unidos. Então, a gente tinha uma concentração muito grande de países muito pobres, né? Então, um aumento relativamente aos Estados Unidos, pobre relativamente aos Estados Unidos. Dos anos 60 para frente, que a gente observou foi justamente, entre outras questões, obviamente, mas um aumento muito forte do comércio. Então, de forma conjunta a esse aumento do comércio, que a gente teve foi um deslocamento dessa distribuição para a direita, né? Principalmente por conta, e nem eu disse, da ascensão desses grandes asiáticos como China e Índia, né? Que são basicamente essas duas retas, desses dois segmentos de reta horizontal, vertical, desculpa. Então, antes, se em 1960, 60% da população tinha menos do que 20% da renda dos Estados Unidos, isso não é mais verdade em 2015, né? Então, hoje, a gente tem, com 20% da renda dos Estados Unidos, 40% da população. Então, a gente teve um deslocamento muito grande para a direita, principalmente por conta do deslocamento desses gigantes asiáticos. Então, a gente teve um aumento muito grande de comércio, redução de tarifa, integração regional, todas essas questões, aumento, enfim, do fluxo de capitais financeiros e também de pessoas, todas as questões que o professor Simão trouxe para a gente. E o que eu estou mostrando aqui é que isso se traduziu também em termos de redução da pobreza mundial e de, em certa medida, convergência de população para rendas mais próximas dos países desenvolvidos, principalmente por conta da ascensão desses grandes asiáticos como China e Índia. Então, esses modelos clássicos que a gente tem na cabeça, modelos teóricos de economia e mesmo essas evidências empíricas que a gente tem, obviamente são amplamente favoráveis aos efeitos benéficos dessa ampliação do comércio entre países, né? Então, toda essa questão que remete desde as teorias de Ricardo, de vantagens comparativas e possibilidade de maior especialização, tem um efeito benéfico em termos de produção e de melhor utilização dos recursos escassos. Ao mesmo tempo, quando a gente tem ampliação do comércio, essa abertura comercial e esse maior fluxo de pessoas, a gente tem acesso, as empresas têm acesso a novos mercados e ganhos de escala, né? Eles têm vários setores em que o tamanho do mercado é importante. Você tem um setor com um custo fixo de produção muito alto. Quanto maior o mercado e a possibilidade de produção, menor o custo médio que essa empresa consegue cobrar do seu consumidor. Então, a gente tem, com essa ampliação do comércio, esse maior fluxo de pessoas, a possibilidade das empresas acessarem mercados maiores, né, novos mercados, e com isso a questão de ganho de escala. Além disso, esse maior fluxo de comércio, de bens e serviços, mas também de pessoas, obviamente, traz um maior fluxo de ideias, né? E aqui pensando ideia como um bem com uma característica de não rivalidade, né? Então, uma vez que a ideia está disponível, as pessoas podem usufruir dela sem reduzir o quanto tem de disponível dessa ideia para as outras pessoas, né? Então, você tem um maior fluxo de ideias também que, enfim, possibilita, por exemplo, uma disseminação maior da fronteira tecnológica. Então, se a gente pensar, ter na cabeça os modelos clássicos de comércio internacional, são óbvios os efeitos benéficos da ampliação de comércio entre países. Tudo isso que a gente observou desde os anos 50, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão de maior especialização e teoria de vantagens comparativas, né, aumento de ganhos de eficiência, você produz aquilo que você é bom e importa aquilo que você produz de maneira um pouco menos eficiente, acesso a novos mercados e ganhos de escala, né, isso com efeito em algumas indústrias específicas que têm essa questão maior de custos fixos de produção e da possibilidade de ganho de escala com acesso a novos mercados, maior fluxo de ideias e pessoas e, com isso, disseminação da fronteira tecnológica, coisas que são descobertas e inventadas nos países desenvolvidos, caminhando e convergindo para países em desenvolvimento. Mas que nem o título do slide diz, nem tudo são rosas, né? Então,
existem efeitos de equilíbrio geral que muitas vezes são desconsiderados no debate. Tá? Então, aqui não é, obviamente, para falar contra um processo de maior comércio ou de abertura, muito pelo contrário, mas levar em consideração os custos de transição que um processo de abertura, por exemplo, pode ter. Né? Então, o que a gente observou com esse aumento do fluxo de comércio foi justamente maior abertura, maior integração de comércio entre países. Quais são os efeitos possíveis de equilíbrio geral que não seriam tão benéficos assim, principalmente para populações locais? Tá? Então, é isso que eu quero falar um pouco. Primeira coisa, tem a ver muito com a conjuntura atual, que é justamente a maior, uma vez que você se especializa mais naquilo que ele faz de forma mais eficiente e importa aquilo que ele faz de forma menos eficiente, isso traz ganhos de eficiência, você utiliza de forma mais eficiente os recursos escassos, mas ao mesmo tempo isso pode gerar, em situações de estresse muito grande, como foi a pandemia, algumas vulnerabilidades. Né? Então, o que a pandemia, entre tantas outras coisas, mostrou para a gente é, de fato, a importância das cadeias de suprimento globais para o funcionamento das economias locais. Então, dentro de uma economia local, é muito importante que a cadeia de suprimento global esteja funcionando direitinho. Né? Então, a gente tem visto aí quem tentou, nos último 1 ano e meio, 2 anos, trocar de carro, comprar um carro zero, viu a dificuldade que foi, né, conseguir de fato ter o carro exatamente que queria no prazo menor do que 3, 4, 5 meses. Então, essa quebra que a gente observou das cadeias de suprimento globais, toda a questão de falta de componentes, de microcomponentes e tudo mais, mostrou justamente um lado desse maior comércio, dessa maior abertura, que é a possibilidade de gerar maiores vulnerabilidades em situações de muito estresse. Então, a gente teve, durante a pandemia, questões como o aumento do custo de transporte, alguns índices, por exemplo, mostrando a falta de containers para se fazer o transporte dos bens pelo comércio marítimo, aumento do prazo de entrega, por conta de escassez de insumos, né, e quebras de fornecedores, fechamento de fornecedores e tudo mais. E isso tudo gerando escassez de produto e pressão inflacionária local. Então, essa é uma discussão que está rolando hoje, inclusive, né, nos dias de hoje, dentro do Banco Central, que é a questão dessa pressão inflacionária como resultado dessa quebra das cadeias de suprimento global. Inclusive, por sorte até, ontem o Banco Central divulgou o relatório de inflação do último trimestre e ele colocou justamente uma parte que eu trouxe aqui sobre essa questão. Né? Então, eles criaram, na linha de um índice também criado um índice semelhante pelo Fed de Nova York, um índice que mostra a pressão na cadeia de suprimento global. E isso tem a ver justamente com atraso de entrega de fornecedor, tem a ver com aumento de custo de transporte, com essas questões de containers e tudo mais. Então, o que eu estou mostrando aqui é justamente isso, né? Essa questão de que, uma vez que você é mais aberto ao comércio e mais dependente, entre aspas, né, de algumas etapas da produção do importado, situações de muito estresse podem gerar coisas desse tipo. Né? Obviamente que essa é uma situação que não acontecia 100 e poucos anos, 200 anos, mas, enfim, nem tudo são rosas. Mas aqui, só para mostrar também que isso já está voltando, né? Então, vários fornecedores já estão nos índices de acompanhamento de compras das empresas, falando que essa dificuldade, por exemplo, em relação a microcomponentes e tudo mais, já está não tão mais pressionada como no fim do ano passado ou há 1 ano atrás. Uma segunda coisa, um segundo efeito inesperado desses processos de abertura, que é documentado na literatura microeconômica hoje, é justamente a questão dos impactos no mercado de trabalho local. De novo, a gente tem abertura, tem ganho de escala, tem esse aumento de comércio, tem difusão de tecnologia,
tem melhora de eficiência por conta de vantagens comparativas e tudo mais, mas existem custos de transição. Então, dentro de um mercado local, se a gente imaginar que o capital humano para poder produzir um determinado produto que agora vai sofrer maior concorrência a um importado da China, por exemplo, for específico àquele setor, né, uma vez que o setor, a indústria local, está competindo com o importado da China, aquele trabalhador que está naquele setor pode acabar sendo deslocado, pode acabar sendo desligado, e por conta de ter um capital humano específico àquele setor, não encontrar outra ocupação tão cedo. Então, essas questões de aumento de comércio, de aumento de abertura, pode gerar impactos locais, principalmente em termos de mercado de trabalho, né? Então, o que a gente tem hoje na literatura é evidência, por exemplo, do efeito disso sobre decisão de atividade criminosa. Então, tem todas essas questões que remetem, essa literatura clássica que remete às contribuições lá dos anos 60 do Gary Becker, que é justamente entender a decisão por trás de uma atividade criminosa, né? Entender a decisão de um indivíduo que decide cometer ou não cometer crime. E uma das coisas mais diretas que passa na cabeça de um economista é custo de oportunidade. Então, uma vez que as condições locais do mercado de trabalho são pioradas, né, o custo de oportunidade para cometer crime se reduz. Então, um potencial criminoso, ele tinha um trabalho, né, numa determinada indústria, uma vez que essa indústria sofreu a competição muito forte de importados, ele pode ter sido desligado dessa indústria e o custo dele, aí sim, migrar para a atividade criminosa se reduziu, né? Então, a gente deveria, de alguma forma, tendo na cabeça essa estrutura teórica, observar aumento de crime. E o que a gente tem na literatura hoje é de algumas evidências, sim, disso em mercados locais, tá? A gente tem literatura empírica em microeconomia, papers, inclusive, recentes, de 2018, mais ou menos por aí, que estuda os efeitos da abertura econômica que a gente teve no Brasil nos anos 90, no começo dos anos 90, sobre crime, né? E aí o que eles documentam é justamente que regiões foram mais afetadas por essa abertura, regiões que tinham indústrias que sofreram uma competição maior dos importados, né, por conta dessa abertura dos anos 90, por conta dessa redução de tarifas, experimentaram pioras nas condições de mercado de trabalho e, juntamente a isso, pioras temporárias nas taxas de homicídio. Então, mais um possível efeito esperado, resultado de equilíbrio geral dessas questões de aumento de comércio, aumento de fluxo de comércio e aumento de transações entre países. Isso concentrado na questão local, nos mercados locais. E uma vez que a gente tenha efeito em mercados locais de trabalho, a gente pode ter também efeito em termos de economia política. Então, é de se pensar que um trabalhador que foi afetado negativamente por uma maior competição de importados da China, por exemplo, ele reaja de forma positiva a um candidato, por exemplo, que promete retornar com o emprego que ele perdeu, ou reduzir a competição desses importados. E, de fato, a gente tem evidência em relação à eleição de 2016, por exemplo, que regiões, counties, né, nos Estados Unidos, que mais perderam empregos para a competição de importados de China e México, votaram muito mais favoravelmente ao Trump na eleição de 2016. E aí tendo na cabeça justamente as promessas de redução dessa competição de importados, de ampliar as restrições para a competição chinesa, tá? Então, aqui, só para mostrar isso que eu estou dizendo para vocês, esse efeito inesperado em termos de economia política dessa abertura, trazendo dois gráficos, tá? Então, aqui o mapa dos Estados Unidos, mostrando justamente a exposição à competição do importado chinês entre 2001 e 2016. Aqui a gente tem onde está mais vermelhinho, o vermelhinho está mais forte, que é justamente nessa parte aqui do país. São as regiões que estavam mais expostas à competição
do importado. E aí, quando a gente olha para a votação em 2016, basicamente para a diferença da votação entre republicanos e democratas na eleição de 2016, o que a gente tem é que onde está mais vermelhinho é onde justamente essa diferença foi maior. Tem ali uma correlação bem clara entre exposição à competição do importado chinês, em 15 anos, tá? E votação no Trump em 2016, também nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? De novo, nada contra, obviamente, a abertura e aumento de comércio, até porque as evidências são muito favoráveis em relação à redução de pobreza mundial, à melhora de eficiência, a ganhos de competitividade, vantagens comparativas, ganhos de escala, difusão tecnológica, mas trazer algumas evidências que, de fato, a gente precisa ter na cabeça efeitos de equilíbrio geral, principalmente nas economias locais, para tentar entender efeitos inesperados ou falta de apoio político, por exemplo, a processos desse tipo. Então, ter sempre na cabeça que, apesar dos modelos, das evidências mostrarem para a gente que, em termos macro, aumento de comércio é super benéfico para todo mundo, os custos de transição não são negligenciáveis. Então, todo processo que acontece de forma muito intensa, que foi o caso desse aumento de comércio, né, dessa abertura, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tem custos de transição e tem efeitos de equilíbrio geral que muitas vezes não são considerados no debate. Eu acho que a minha ideia era essa, então eu vou parar por aqui. Obrigado, Danilo. Vamos lá, André. Mas eu vou fazer a minha questão, que eu fiquei muito interessado nessa questão, né, nesse problema dos efeitos inesperados que o Danilo levantou, especialmente levando em conta que nós vamos ter eleição presidencial no domingo. Me parece claro que a influência do momento da China ficou muito claro nos Estados Unidos, isso foi documentado. Me parece que o movimento que se chama de extrema-direita na Europa, inclusive agora na Itália, com essa nova primeira-ministra, está muito ligado também, eu acredito, mais do que questões de fascismo, fascismo, nazismo, ou coisa do tipo. Eu acho que o efeito é China também, parecido com esse do Reagan. Agora, eu gostaria de especular, ou que você e o Simão especulassem um pouco, o caso do Brasil, que nós temos também um candidato que, sob certo aspecto, ele admira muito, claramente, o Trump, que também o admira, e também tem mostrado simpatia com os líderes europeus dessa mesma linha. E ganhou a eleição no Brasil há 4 anos atrás e provavelmente, no segundo turno, será o outro candidato de oposição ao Lula. Tudo indica, há uma chance do Lula ganhar no primeiro turno, mas o mais provável é que exista o segundo turno entre os dois. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a invasão chinesa no Brasil? É só uma especulação que eu gostaria que vocês dois fizessem. Muito obrigado. Vamos lá, Diaster. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, nem muito menos uma resposta. É mais um comentário sobre um outro aspecto que eu acho que ganhou muita importância quando a gente pensa em fluxos internacionais de comércio. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Simão e Danilo, por excelentes pontos e exposição que vocês trouxeram. E, como se diz em inglês, né, where you stand depends on where you sit. Eu vou falar um pouco sobre economia, sobre meio ambiente. Tem um paper bastante recente que saiu no Journal of International Economics que faz a ligação entre mortalidade infantil e comércio internacional na China. E o que eles observam é que o aumento do volume de exportações na China aumentou a taxa de mortalidade de bebês, de crianças até 1 ano. Por outro lado, existe uma evidência bem preliminar ainda de que o choque China no Brasil, né, esse aumento do volume de comércio internacional entre Brasil e China, salvou vidas de idosos.
Uma outra, e por vários motivos, né, isso pode acontecer, tem um efeito escala, você está produzindo mais, você está poluindo mais, tem um efeito renda, você está aumentando a renda das pessoas, elas estão tomando comportamento defensivo e tudo mais. E, obviamente, o elefante que está na sala ultimamente são as mudanças climáticas, e com possibilidades de sanções significativas no comércio internacional associadas a emissões. Vou parar por aqui, eu queria só trazer essa variável para a conversa, e eu acho que o ponto fundamental aqui é que essa relação entre comércio internacional e meio ambiente está longe de ser clara, mas está cada vez mais perto de ganhar muita importância. Professor Roca. Eu gostaria de, basicamente, fazer uma pergunta a ambos, a partir de algumas constatações. Nós sabemos que a economia brasileira é fechada, faz 40 anos que praticamente não cresce. Com toda essa proteção, essa suposta proteção, a indústria não para de cair em termos de importância relativa. Você tem empresas que não conseguem sequer adquirir os componentes de maior tecnologia para ser competitiva. Então, está caindo, a cada estatística nós vemos que ela está caída. Bom, nós temos uma tradição grande nisso. Não podemos esquecer da reserva de informática, que durante 12 anos proibiu terminantemente a economia brasileira de acessar a tecnologia de informática. De qualquer modo, o que me parece que é extremamente importante é que essa questão da abertura da economia brasileira, já há tempos, coloca essencialmente um desafio de natureza política. Quer dizer, todas as propostas de abertura não passam de propostas, porque existe uma pressão muito grande e compreensível de todos aqueles que eventualmente se sentem ameaçados com uma abertura. É evidente que eu acho que nós podemos concordar com o Danilo, esses efeitos todos, nós realisticamente não haveria condições de se propor uma coisa instantânea. Certamente terá que ser um processo gradual, programado, sem coisas inesperadas, e que tem que ter um suporte aí para facilitar o rearranjo da estrutura produtiva e a requalificação de recursos humanos. A pergunta que eu gostaria de fazer é: em que medida vocês acreditam que esse rearranjo do comércio mundial, das cadeias produtivas, introduzida pela nova geopolítica, isso é uma grande oportunidade para a economia brasileira? Será que realmente, com isto, nós teremos condições de avançar, lógico, com um programa gradual, previsível, bem conduzido, para um processo de abertura? Será que é um momento hoje mais favorável do que foi até algum tempo atrás? Ou será que, ao contrário, isso será uma oportunidade para dizer que tem que prevalecer aquela visão do problema da cadeia produtiva? Então, nós temos que aumentar, digamos assim, a autossuficiência para poder enfrentar os problemas. O que será que predomina? Será que predomina a vantagem de nós termos inseridos na economia ocidental, digamos assim, avançarmos em áreas como energia, assim por diante? Ou será que predomina a visão de que vamos nos proteger? Ou seja, vamos fechar ainda mais e defender a autossuficiência. O que vocês acham? Vou começar pelo André. A presença da China aqui no Brasil, ela tem que ser olhada não só do ponto de vista do que eles vendem aqui, mas deve ser incorporado também o seguinte: do agronegócio brasileiro, o grande mercado, mais de 50% da exportação é a China. Tá? Portanto, a gente tem que olhar essa avenida de duas mãos. Né? Com relação às três perguntas que foram feitas, o que permeia, sem dúvida alguma, a penetração da China, no caso brasileiro, é o funcionamento inadequado da política macroeconômica brasileira, porque na medida que a gente exagerou do uso do juro alto para controlar a inflação, o câmbio foi lá para baixo e, obviamente, isso facilitou enormemente a penetração do produto chinês, que é pervasivo. Qualquer coisa que você compra, made in China, é muito recorrente, e como o Roca chamou a atenção, mesmo sendo uma economia relativamente fechada. Agora, o agronegócio, ele tem preços altos lá fora.
Tá? Então, ele não é muito sensível ao câmbio. Serviços, uma boa parte é non-tradable, portanto, é insensível ao câmbio. O setor industrial é o que ficou mais vulnerável mesmo, né? E não é tanto, vamos dizer assim, essa agressão chinesa comercial do que uma falha da política macroeconômica doméstica. Com relação ao meio ambiente, eu queria acrescentar ao que o Ari Aster falou o seguinte: ela está muito presente na política comercial brasileira e de uma forma extremamente negativa. O principal acordo regional que nós estávamos envolvidos antes do governo atual, que era o acordo Mercosul-União Europeia, ele foi congelado porque o governo brasileiro, vamos dizer, negou a existência de um problema de meio ambiente negligenciado no caso brasileiro. E dada a exiguidade de tempo, eu ficaria por aqui e passaria a bola para o Danilo. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar em relação ao que o próprio professor Simão já colocou. Acho que só uma questão, indo um pouco, talvez, na linha do que o André perguntou. Assim, eu não conheço nenhuma evidência sobre, diferente dos Estados Unidos, que a gente teve ali realmente uma coisa bem clara no Rust Belt, né, regiões onde realmente você tinha, de fato, competição muito forte de importado chinês e tudo mais sobre o resultado da eleição local. O que a gente tem no Brasil, enfim, é uma coisa talvez mais geral, pelo menos que a gente teve em 2018, uma coisa mais geral que remete àquela frase clássica, eu não vou lembrar de qual presidente americano que o assessor era, mas que no fim das contas é economia, estúpido, né? Então, a gente tem evidência exatamente de que onde a gente tinha um efeito maior da crise ali de 2016, de 2014, né? 2014, 2015, para frente, foi onde justamente a gente teve uma proporção maior de votos no candidato, que no caso era o candidato contra o vigente, né, contra o status quo. Então, foi justamente que foi, no caso de 2018, o Bolsonaro. Né? Então, a gente tinha essa evidência de correlação bastante forte ao nível do Estado, ao nível das economias locais, de regiões que foram mais afetadas pela crise de 2014 em termos de taxas de desemprego e tudo mais, foi onde a gente teve mais voto. Nessas regiões a gente teve mais voto relativamente ao candidato contra o status quo, que no caso era o Bolsonaro. Então, não sei se tem uma coisa tão clara que nem nos Estados Unidos em relação à competição de importados, e também aqui a gente tem justamente, que nem o professor Simão colocou, essa via de mão dupla, né? Enfim, essa questão de o principal mercado consumidor nosso é também a China. Não sei se eu tenho muito mais a colocar, acho que é isso. Então, volto a agradecer a todos os participantes e até a próxima.